E aí, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é Felipe Assunção Oliveira, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E hoje o nosso tema aqui vai ser materialidade em auditorias governamentais. Se você é profissional do controle externo, controle interno, esse tema é bem afeto às suas atividades do dia a dia, principalmente se a sua Corte de Contas, o seu órgão já está adotando aí as normas brasileiras de auditoria aplicada ao setor público, né, nossas NBASP, as traduções das ESAIs. E se você também está estudando para concurso, aqui vai ter uma carga bastante completa sobre o conteúdo, né, que pode cair na sua prova. O Tribunal de Contas do Estado de Minas já está com o concurso aí em janeiro e materialidade é um dos tópicos lá do edital, então aproveitem aí o tema. Pessoal, antes de começar a falar sobre materialidade, né, a gente vai falar isoladamente sobre ela, só que a auditoria, na verdade, a gente tem que entender de tudo a todo momento, né? Um conceito sempre vai puxando o outro. Então, eu costumo dizer que em auditoria a gente sempre trabalha com duas variáveis principais, que é risco e materialidade, ou seja, risco e relevância. Não tem como eu falar hoje no paradigma de auditoria baseada em risco se eu não colocar a variável de relevância para funcionar ali como um filtro do que eu vou fazer no trabalho. Então, a materialidade é a segunda variável aí desse nosso processo de auditoria baseada em risco. Sem ela, não dá para trabalhar. E é por isso que a gente vai fazer que sistemática aqui. A gente vai pegar as normas de princípios, né, de auditoria aplicável aos três tipos que a gente tem, financeira, conformidade e operacional, e depois dar uma delineada em cada uma dessas três auditorias como é que é a questão de utilização pelas normas de princípio e pelas normas práticas do conceito de materialidade, tranquilo? Para começar aqui, pessoal, a gente tem uma primeira definição aí da nossa NBASP, sem só para relembrar um pouquinho a estrutura das nossas normas, né? No conjunto normativo que a gente tem advindo da INTOSAI, que são as ESAIs, né? A gente tem naquele bloco das próprias ESAIs, a ESAI de princípios, que é essa EMBASP 100, que são princípios aplicáveis a todo e qualquer tipo de auditoria. Nós temos as normas de princípios da financeira, da operacional, da conformidade para outros trabalhos e as normas práticas, né? Então o que acontece? A materialidade já é um conceito que é previsto na norma de princípio de todas as auditorias. Então a gente já tem uma noção aqui que com uma variação ou outra ela vai ser cobrada em qualquer atividade de auditoria que uma instituição superior de controle ou uma ISC queira executar. Por essa norma, a gente tem que a materialidade aqui ela é relevante para todos os tipos de auditoria, então, e é uma questão que pode ser julgada materialmente significativa se o seu conhecimento é suscetível de influenciar as decisões dos usuários previstas. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Uma coisa que é material é uma coisa que é relevante, é uma coisa que faz diferença na vida de alguém. Quando os órgãos de controle, seja externo, tentam ali produzindo suas auditorias, seus relatórios, esses relatórios servem para subsidiar algum tipo de decisão, seja, por exemplo, nos tribunais de contas, seja a decisão em um processo, o relator, né, porque a principal função ali do auditor é a instrução processual, seja para seja esse usuário, por exemplo, do legislativo, da sociedade como um todo. Então, tudo que a gente produz em nível de auditoria é para informar algum usuário sobre um objeto. A gente vai estar sempre dando ali alguma opinião, algum parecer em cima de um objeto, principalmente para falar se esse objeto está respeitando ou não a regra que é imposta para a mensuração dele, que normalmente é o que a gente chama de critério. Se eu puxar isso, por exemplo, para a auditoria financeira, normalmente o nosso objeto são as informações contábeis ou demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis são levantadas, mensuradas de acordo com as normas contábeis, aí, que é o nosso critério, né? E para a gente, para nós no caso auditores, a gente tem que emitir uma opinião para falar se esse objeto, se essas informações estão materialmente corretas, ou seja, estão adequadas em todos os aspectos relevantes. Se eu puxasse para a auditoria de conformidade, normalmente o que a gente está querendo dizer também é se as transações que são nosso objeto, aliás, as transações, por exemplo, um processo de licitação,
uma concessão, um ato de concessão, né, ou um ato pessoal, a gente está querendo dizer se ele está em todos os aspectos relevantes em conformidade com a legislação, o marco regulatório aplicável, né, o critério ali da parte de conformidade. Então, basicamente o papel do auditor é falar se a informação que está sendo repassada para o usuário é fidedigna ou não. A gente está basicamente dando a nossa opinião, né, o nosso parecer, o nosso ponto de vista sobre a fidedignidade da informação. E nisso a gente não consegue conferir tudo, concordam comigo? A auditoria, principalmente a auditoria baseada em risco, né, a gente trabalha com já partindo da premissa que a gente não tem recurso, mão de obra, tempo, tecnologia para fazer um censo geral no nosso objeto de auditoria. Então, a gente tem que o auditor ele nunca fala que uma coisa está 100% correta. Ele fala que está adequado ou correto em todos os aspectos relevantes. Então, a relevância ela vem ocupar um papel importante para a gente filtrar ou concentrar naquilo que realmente faz diferença na vida do usuário. E na visão dessa norma principiológica da NBAS 100, uma informação, por exemplo, uma distorção, uma não conformidade, um desvio lá na auditoria operacional, ele é relevante se o usuário ficar sabendo que aconteceu aquela situação e aquilo puder balançar um pouco a questão da decisão que ele toma em cima daquela informação. Por exemplo, se eu falar com um conselheiro relator das contas de um município, do estado, que a gente fez uma auditoria financeira e as demonstrações contábeis, balanço orçamentário, balanço patrimonial, DVP, doente, estão apresentando números não fidedignos ou incorretos, que alimentam ali a análise que esse relator faz para ver se está tendo o atendimento, né, das contas aos critérios legais. Pô, será que isso balançaria um pouco o parecer que esse relator ia propor para o colegiado, por exemplo? A gente poderia sair de uma aprovação para uma aprovação com ressalva, uma rejeição? É basicamente essa ideia. Então a materialidade é um conceito que a gente trabalha, mas sempre levando em consideração quem que é o usuário do nosso relatório, o que ele vai fazer com essa informação e qual tipo de distorção ou não conformidade ou desvio, né? Eu falando de distorção para financeiro, não conformidade para auditoria de conformidade, ou desvio lá na auditoria operacional, qual o nível que esses desvios de critério poderiam ter para balançar um pouco aquela decisão que esse usuário estaria tomando. Isso seria o nosso conceito de relevância em, digamos assim, lato sensu para as três auditorias. É claro que cada auditoria, quando ela cai no seu conceito de materialidade da sua norma, ela vai dar uma adaptada puxando um pouco para aquele tipo de auditoria, né? Mas no fim do dia, quando a gente fala materialidade em lato sensu, é basicamente essa ideia do o que é relevante na vida do usuário, o que faria ele trocar uma decisão ou o que teria impacto no modelo decisório dele, em termos do objeto que eu estou auditando, certo? E esse conceito, pessoal, ele é aplicável nos três tipos de auditoria. Então, eu tenho a previsão de aplicação de materialidade na auditoria financeira. A auditoria financeira tem uma norma só para falar de materialidade, que é a NBAS 2320, né, ou a NBCTA 320. Lá no operacional, na nossa norma prática dela, a gente vai ter a citação do uso da materialidade aqui no parágrafo 83. E lá na norma de conformidade, que é a 4.000, né, no parágrafo 125 a gente tem essa citação. Como também a gente tem nos respectivos manuais de adoção das SAIs de financeira, conformidade, operacional, que são elaborados lá pela IDI, né, uma iniciativa da Intosai, que o IB, nosso Instituto Rui Barbosa, traduz aqui no Brasil. Tranquilo? E pessoal, materialidade, de novo, né, é nós como auditores tentando bater um filtro naquele objeto de auditoria que a gente está com ele na mão sobre o que é relevante na visão do usuário. E é lógico que isso é uma atividade subjetiva, ela envolve julgamento profissional aqui, como eu tinha citado. Eu tenho que entender o que aquele usuário quer com aquele relatório, o que ele vai olhar no objeto ali que está vindo para ele, e o que eu tenho que considerar que seria relevante naquele objeto para influenciar a decisão daquele usuário.
E a norma 100, né, a NBA 100, ela coloca que essa consideração é tanto do aspecto quantitativo quanto qualitativo, né? Um exemplo aqui, pessoal, aspecto quantitativo. Estou mexendo com uma demonstração contábil, auditoria financeira, e o imobilizado ele tem uma distorção que eu consigo mensurar. De repente o pessoal não está calculando uma depreciação ou as compras não estão sendo reconhecidas na conta. As compras do ano não foram reconhecidas na contabilidade. Eu consigo mensurar esse efeito e comparar com o que a gente chama de materialidade quantitativa, que é um cálculo que a gente faz internamente no trabalho, para avaliar se o efeito desse desvio, dessa distorção que está sendo causada pelo órgão que elabora as informações, poderia ser relevante do ponto de vista do usuário. Como também a gente tem aspectos qualitativos, por exemplo, eu tenho, às vezes está acontecendo um problema aqui, um desvio, uma não conformidade, não é um valor relevante, mas é advindo de uma fraude ou de um esquema fraudulento. Isso é relevante para o usuário saber? Poderia ser, então eu tenho que usar meu julgamento profissional para saber se o meu usuário, ou se o usuário da informação daquele objeto vai querer saber sobre esse fato. Provavelmente sim. Então a todo momento a gente faz esses julgamentos tendo em vista tanto os aspectos quantitativos quanto os aspectos qualitativos. E algumas normas, gente, esses aspectos qualitativos aqui, eles vão ter um nome assemelhado a esse aqui, características inerentes. Isso aqui aparece na norma de conformidade. Lá na norma de financeira, a gente vai ver a norma 315, né, que mexe com a identificação e avaliação de risco, falando sobre fatores de risco inerente, né, que são, no contexto da norma, são situações que quando o auditor observa, ele tem uma percepção ampliada de risco é, sobre o objeto que ele está avaliando em função da ocorrência daquela situação. Por exemplo, eu como auditor, na hora que eu estou olhando um número, uma demonstração contábil, eu vejo que tem uma estimativa contábil pesada ali, por exemplo, uma provisão ou uma perda estimada na dívida ativa, vida útil de imobilizado, eu já acho que é uma estimativa contábil crítica, tem uma maior propensão a me apresentar uma distorção. Então é a minha noção, um fator qualitativo que eu uso para me indicar quais contas ali no meu objeto poderiam ter esse potencial de distorção relevante maior. E lembrando, né, tudo que eu for mexer com materialidade, pessoal, esses conceitos tanto da parte quantitativa e qualitativa, vai afetar significativamente o que eu vou fazer na auditoria, muito em termos de natureza, época, extensão dos procedimentos de auditoria, bem como avaliação dos resultados que eu tenho nessa auditoria. Pessoal, materialidade ela funciona basicamente como uma baliza, uma referência que eu tenho do que eu tenho que contar para o meu usuário ou não. Vamos voltar um pouquinho. O auditor ele se comunica com o usuário da informação, do objeto, por meio do seu relatório de auditoria na seção opinião. Naquela seção opinião é onde é o meu espaço aberto para conversar com o meu usuário. Normalmente a gente o que são as formas de opinião, né? O usuário, auditei aqui o objeto com base nos critérios e ele está adequado em todos os aspectos relevantes. Normalmente isso aí é uma opinião não modificada, né? Eu posso também falar para o usuário, auditei aqui o objeto com base nos critérios e, na minha opinião, exceto por tal item tal, tal e tal, ou situação tal e tal, tal, tá tudo adequado em todos os aspectos relevantes. Essa exceção normalmente é que a gente chama de ressalva, né? Tem uma outra forma de relatório também, que normalmente a gente fala auditei e, na minha opinião, o objeto aqui não está adequadamente apresentado em todos os aspectos relevantes, que é a nossa adversa, né? Quando eu falo que praticamente o meu objeto está todo errado. E tem também uma última forma de emitir uma mensagem para o usuário, é auditado. Eu fui designado para fazer essa auditoria, porém eu não consegui evidência suficiente apropriada para, de maneira generalizada, e não consigo opinar sobre o objeto, que é a nossa abstenção de opinião. Acontece quando a gente não consegue evidência de auditoria de uma maneira muito generalizada no objeto, que chega a um ponto que a gente não consegue nem emitir opinião sobre ele, certo? Então, pessoal,
para chegar nessas conclusões do que falar para o usuário, eu preciso ter uma referência ali quantitativa e qualitativa, né? Que é o que a norma de princípio que coloca para a gente como materialidade. E essa materialidade, como ela é um nível de relevância do que eu vou falar para o usuário, ela me dá uma ideia internamente no trabalho do que eu devo olhar no trabalho também. Então, dependendo dessas considerações sobre materialidade quantitativa e qualitativa, vai aumentar de repente a extensão dos meus testes, a época que eu vou realizar eles, os tipos de teste que eu vou fazer para responder a determinados riscos durante a auditoria, bem como tanto que minha mão vai ser pesada ou não na hora de avaliar o resultado desse procedimento de auditoria. Então, materialidade é uma figura que vai aparecer durante todo o trabalho de auditoria, seja qualquer tipo de auditoria que eu esteja fazendo ali segundo as normas da NBASP, certo? E pessoal, vou começar a entrar mais especificamente nos três tipos de auditoria, como é que é essa figura de materialidade dentro deles, ok? Vou começar pela financeira, é uma das que eu tenho mais familiaridade e é também a que tem o maior conjunto de normas, né? Só lembrando, auditoria operacional de conformidade dentro das NBASP, eu tenho uma norma de princípio de cada uma e uma norma técnica de cada uma. A norma de financeira tem uma norma de princípio, só que na hora que vai para a norma de auditoria em si, a própria Intosai ela homologou as normas do IFAC, né, as ISAs, no âmbito internacional, e aqui no âmbito nacional a gente se aproveitou das NBCTAs, que são as traduções das ISAs, né, para incorporar também ao nosso conjunto normativo lá das NBASP do IRB. Então são 38 normas de técnicas de auditoria financeira, né? Então, como são mais normas, mais extensas, às vezes essas normas entram mais no detalhe de algum assunto ou outro. Então, normalmente eu prefiro começar por elas e depois falar um pouquinho das outras, o que teria diferença, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos começar aqui pelas normas de auditoria financeira, pessoal. E aqui a gente não tem que trazer, não é só uma norma não, porque eu tenho a norma 320 que fala de materialidade e eu tenho a norma 450 que fala de acumulação de distorções ao longo do trabalho. E por que eu tenho que trazer essas duas normas aqui para falar de materialidade? Vamos lá. Se eu for pegar pela norma 320, pessoal, ela vai me definir o conceito de materialidade, bem em linha ali com o que a gente falou, né? Só que puxando para as palavras da auditoria financeira. Para essa norma, o que é relevante é aquilo que pode afetar a decisão de um usuário das demonstrações contábeis, porque lembra, demonstração contábil é objeto aqui da financeira, ok? E em um trabalho de auditoria financeira, eu sempre vou ter o cálculo e documentação de pelo menos 3 níveis de materialidade que eu vou chamar aqui de quantitativa. Por que eu não gosto de chamar de quantitativa? Porque no âmbito das normas de auditoria financeira, quando eu falo materialidade, é número, é quantitativo. Quando eu falo em situações que qualitativamente influenciam a minha percepção de risco, eu estou falando de fatores de risco inerente. Então tem essa diferenciação nas normas de auditoria financeira. Quando eu falo materialidade, eu estou falando dos números, dos números. E quais números são esses? Em todo o trabalho de auditoria financeira, eu vou ter o cálculo de uma materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, uma materialidade de execução e um limite de acumulação de distorções. Toda auditoria financeira eu tenho que calcular e documentar esses 3 valores. E, em raras circunstâncias, se aplicável, eu posso calcular materialidades específicas para classes de saldos, transações ou divulgações contábeis, certo? Pessoal, se a norma está falando aqui, só lembrando, se aplicável, então toda auditoria financeira eu tenho 3 níveis de materialidade. Se for, agora para quem faz concurso, se for pegar ao pé da letra, esse último aqui normalmente não recebe o nome de materialidade. Então, materialidade mesmo, pela norma 320, seria a nível de demonstração e para execução do trabalho, ok? Felipe, nossa, mas é muito número, é muita materialidade. Pessoal, se tem todos esses números, é porque cada um deles tem uma função bem específica no contexto do trabalho de auditoria,
ok? Então, cada um aqui tem o seu papelzinho, tem sua função social dentro do trabalho. O que a gente tem que fazer é entender para que serve cada uma dessas materialidades. Vocês vão ver que faz sentido dentro de um trabalho, ok? Começando pela nossa materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, certo? Essa aqui eu costumo dizer, gente, que ela é a materialidade stricto sensu mesmo, é a que confunde o conceito com a materialidade que a NBASP sempre traz, né? O que acontece? A materialidade para as demonstrações como um todo, ela normalmente também é chamada de materialidade para planejamento em alguns materiais. Eu acho que no manual de auditoria do TCU vai estar com esse nome. Materialidade global. Isso aqui eu tudo estou tirando do manual de implementação das ESAIs de auditoria financeira, tá, gente? Lá da Intosai mesmo, do IDI, ok? Então, no próprio manual já fala que ela tem outros nomes aqui, que é materialidade para planejamento, materialidade global, e ele ainda fala lá sobre o termo overall. O que é overall materiality, né? Aqui no inglês a pessoa. Eu trabalhei muito tempo em empresas do setor privado, firmas do setor privado, pessoal. PwC, exemplos, né? Eu trabalhei na PwC, mas é PwC, KPMG, Deloitte. E nessas firmas todas, essa materialidade, esse primeiro nível da materialidade ao nível das demonstrações é chamado de overall, ok? Ela é basicamente o nosso conceito estrito de materialidade dentro do trabalho. Ela representa o quê? É o montante, né? Isso aqui é um valor. É o valor até o qual eu, como auditor, aceito uma distorção sem considerar que ela seja relevante. Ela é meu conceito de relevante para fins de opinião. Ela é minha referência sobre o que eu vou contar para o usuário ou não, certo? Ela é um valor que eu vou calcular lá no trabalho, vai ficar documentadinho. E na hora de tomar essas decisões sobre se uma distorção ou se um assunto é relevante ou não para conversar com o usuário, quem que vai me ajudar a tomar essa decisão? Vai ser a materialidade global. E é muito importante a gente concentrar nessa palavra que eu falei, ajudar, né? Ela vai me auxiliar. Pessoal, toda materialidade, todo número aqui, ele vai te auxiliar a tomar uma decisão na auditoria. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com auxiliar? O número que você vai calcular e documentar lá com materialidade, depois que você calculou e documentou ele, o número não manda em você. Deixa eu dar um exemplo aqui da materialidade global. Vamos supor que eu estou fazendo a auditoria e definir que a materialidade global é 1 milhão. Aí durante o trabalho, na hora que eu estou fechando a auditoria lá, eu descubro que o ativo está distorcido em 950 mil. 950 mil é menor do que 1 milhão, então teoricamente eu não precisaria contar sobre essa distorção para o usuário, porque está abaixo da materialidade global. Gente, julgamento profissional. O número não é a ferro e fogo. Ele vai te ajudar a tomar decisão. Ele é uma referência, mas ele não manda em você. Ah, é 950, é menor do que 1 milhão, então não vou falar nada para o usuário. Calma aí. A gente tem que tomar essa decisão, fazer esse julgamento, analisando a materialidade e outros fatores também que para a gente for relevante. Isso é para a gente chegar na conclusão se vai contar para o usuário ou não. Só que esse número é uma referência para me ajudar. Essa materialidade global, então, a gente pode ter dela até como uma materialidade para fins externos ao trabalho. Por que para fins externos? Ela é a minha referência sobre o que eu vou conversar com o usuário que está fora da minha auditoria. Olha para vocês verem. Então, assim, na hora de eu ver, será que eu vou reportar isso aqui para o usuário? Será que eu tenho que modificar minha opinião de auditoria para repassar essa situação para o usuário? O que eu vou avaliar para tomar essa decisão? Uma das coisas que eu vou avaliar é o tamanho, né, é a proporção, é a magnitude daquela distorção ou situação frente à minha referência para tomar esse tipo de decisão, que é quem? A materialidade global. Então, a materialidade global, a gente calcula ela lá no começo do planejamento, né? É só lembrar, né, gente, definição de materialidade é uma etapa do planejamento de auditoria. Nas normas de auditoria financeira, ela está prevista como se fosse parte integrante da estratégia global de auditoria, tranquilo? Apesar de algumas literaturas considerarem ela como se fosse parte do plano de auditoria. Eu acho que não tem muito prejuízo considerar a estratégia global ou plano, mas ela fica no planejamento. E o planejamento
A gente não está aqui falando da fase de planejamento, mas já dando um conceito, né? O planejamento ele é dinâmico e contínuo. Então, da mesma forma que o planejamento é dinâmico e contínuo, ele se estende o trabalho inteiro, a materialidade, a definição e a revisão dela se estende o trabalho inteiro também, ok? Então, vamos lá. A nossa materialidade global vai ajudar a gente a tomar essa decisão do que é relevante para ser repassado para o usuário, ok? Como que normalmente as equipes de auditoria fazem essa determinação da materialidade global? Igual eu falei com vocês, ele é um número. Então, é um número, é uma abstração minha, um julgamento profissional meu, mas eu vou materializá-la na forma de um número que vai ficar num papel de trabalho lá documentado. Como é que normalmente é feito essa determinação? Certo? Aqui pegando para o próprio manual de implementação lá das ensaios de auditoria financeira, o próprio manual já fala pra gente que não existe uma regra padrão de como calcular, né, a materialidade global. Só que a prática, pessoal, que normalmente é utilizada, é a gente fazer a escolha de um referencial dentro do nosso objeto de auditoria, que como auditoria financeira dentro do escopo contábil que a gente está avaliando, e aplicar um percentual a ele para determinar para determinar a materialidade global, ok? Então, é, só lembrando, tudo que eu fizer desses cálculos, né, principalmente aqui da materialidade global, eu tenho que depois documentar isso no papel de trabalho, vai ficar lá. O que normalmente as firmas grandes de auditoria do mercado, tipo PwC, Deloitte, as Big Four que eu falei, fazem, é deixar já no próprio manual algumas formas, eles fixam lá no manual formas de como calcular essa materialidade, certo? E até uma recomendação para todos os tribunais ou órgãos que mexem na parte de controle externo, controle interno, ter esses documentos bem já redigidos, essas políticas, diretrizes, orientações internas, já colocando quais são os referenciais e quais são os percentuais permitidos para a determinação dessa materialidade. Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá na PwC, já faz um tempo, mas eu lembro assim, quando você está indo auditar uma empresa que tem orientação a lucro, você usa como referencial o lucro antes dos impostos, o resultado antes dos impostos. E sobre esse resultado você aplica um percentual de 5%, isso estava no manual. Ah, mas se a empresa estiver dando prejuízo, aí o manual fala, no caso de prejuízo, você vai usar a linha de receita líquida e vai usar 2%. Então já tinha fixado como é que era esse cálculo. Até tinha algumas hipóteses que a gente poderia aumentar esse percentual, né? Por exemplo, se eu tivesse, eu lembro lá, numa empresa com pouca exposição ao mercado, não fosse muito endividada, muito alavancada, aquela pouca visibilidade na mídia, uma empresa com baixo risco reputacional para a firma, eles deixavam aumentar de 5% lá sobre o resultado antes tributos para 10%. Mas isso aí é uma política deles. Todo órgão aqui, o Tribunal de Contas ou órgão de controle interno, que for aplicar esse conceito, ele deveria ter para suas equipes, até para manter uma padronização, quais seriam essas diretrizes para cálculo dessa materialidade, ok? Aqui, pessoal, tem até alguns exemplos lá do manual de implementação desse site financeira, que ele coloca, ó, se eu estiver fazendo, por exemplo, uma auditoria numa contabilidade baseada em caixa, de repente eu posso usar como referencial para cálculo ali da materialidade global, da overall, né, as receitas totais, pesos totais, ou se tiver no regime de competência, talvez ativo, patrimônio líquido, lucro antes dos impostos, receita total, lucro bruto, despesas totais, né, quando forem as linhas ou as análogas a elas. Aí o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês verem, basicamente, essa tabelinha aqui, ela é uma construção que eu fiz a partir do manual lá do TCU e de alguma coisa que eu tenho na prática do trabalho que eu tinha em firmas do setor privado, né? Basicamente, lá eu tinha comentado com vocês, por exemplo, resultado antes de tributos é uma que a Price usa e sempre em 5%. Se não puder usar essa, ela vai usar a receita líquida em 2%. Então essa tabelinha que está lá no Manual de Auditoria Financeira do TCU 2016, ela mostra como se fosse um levantamento
que a literatura fez sobre os referenciais que são usados para cálculo da materialidade global e os percentuais normalmente aplicados, né? Do menor ao maior. Eu vi que no caso os que eu usei na Price lá, que eu usei na época que eu trabalhei na Baker Tilly também, no BKS, foram sempre os maiores aqui da tabela. E, gente, eu vou ser bem sincero, hoje na prática, por exemplo, quando a gente faz a auditoria aqui no Tribunal de Minas, a gente tem usado, quando pega esses referenciais, sempre os maiores valores aqui. Eu vou falar com vocês. Esses maiores valores já resultam em uma materialidade que faz uma cobertura muito boa do trabalho. Por exemplo, 2% de uma receita de um estado, de um município, é um número que assim que já sobrepõe muitas informações da demonstração e já é um número assim bem pode parecer que é muito, mas é uma margem de erro que para o usuário realmente começa a fazer diferença ali. Eu não sei se o usuário olharia alguma distorção menor do que isso aqui, entendeu? Então é bem que o nosso julgamento perante o que o usuário vai fazer. Aqui é só exemplos metodológicos para quem for implementar isso na prática pode olhar. Nós, no caso, igual eu estou falando, aqui na parte financeira do Tribunal de Minas, a gente utiliza todos esses referenciais aqui, depende da natureza que a gente está auditando nesses percentuais máximos aqui. Via de regra, pessoal, quando a gente pega também contas isoladas para olhar, se eu estou ou quadros das demonstrações, quando eu estou falando de uma conta que é compensada, né, tipo lucro é compensado, é receita e despesa, né, resultado patrimonial, é VPD e VPA. A gente usa normalmente o percentual de 5%. Quando é uma conta gigante mais bruta, tipo caixa operacional recebido na DFC, receita arrecadada lá no DVP, o ativo total lá no balanço patrimonial. Aí a gente descarrega os 2% mesmo. A gente coloca a regra, ó, 2% para as contas brutas e 5% para as contas que são mais compensadas, né, que são encontros de duas naturezas diferentes ali. Mais ou menos essa regra. E aí, pessoal, sobre materialidade global, é isso. A gente tem a materialidade global, normalmente ela vai me auxiliar como auditor na decisão se alguma coisa, algum assunto, alguma distorção, ou no caso lá da conformidade, não conformidade, ou do caso operacional, se algum desvio é relevante para contar para o usuário. É isso que ela vai servir para eu fazer. Então, eu já começo o trabalho ali no planejamento calculando essa materialidade, ok? Calculei a materialidade, tenho uma noção de qual que é a minha referência para conversar com o usuário sobre coisas relevantes que eu vou fazer. Só que aí, pessoal, entra uma outra coisa, né? Auditor, por natureza, né, que é o auditor médio. Vocês acham que ele é um bichinho arrojado ou ele é um bichinho mais conservador, o auditor médio? Por ideal, gente, auditor é uma pessoa mais conservadora, né? Tá lidando ali com riscos, tem aquele risco reputacional se ele errar uma opinião, que é a materialização do risco de auditoria. A gente não quer errar a opinião, né? A gente não quer falar que uma coisa, que o objeto está adequado em todos os aspectos relevantes, quando na realidade existe uma distorção, não conformidade ou um desvio relevante ali dentro. Vocês concordam? Então, na hora que a gente vai fazer auditoria, a gente tenta ser mais prudente, né? A partir do momento que eu coloquei aqui um referencial, olha, a partir desse número aqui é minha referência do que eu vou começar a conversar com o meu usuário. Por que na hora que eu for trabalhar, então, eu não uso um valor menor que esse para executar a auditoria e aí reduzir mais ainda a chance de eu deixar passar uma distorção, ou um desvio ou não conformidade que seria maior que a materialidade global e eu não ver ela? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Se eu já definir qual que é a referência aqui para conversar com o usuário, por que na hora que eu vou executar o trabalho eu não dou uma gordurinha? Eu trabalho com um número menor para ver mais coisas e diminuo o risco de eu deixar passar um elefante branco sem contar para o usuário. Uma distorção relevante, uma não conformidade relevante, um desvio relevante. É isso que o auditor faz, gente. Então, na hora que eu defino minha materialidade global, eu estou definindo minha materialidade para fins de conversa externa, né? Conversar com o usuário. Agora, para fins internos, dentro do trabalho, no planejamento, na execução de auditoria, eu vou usar um valor menor que a materialidade global. E é aí que entra a nossa materialidade de execução, ou que a 320 também por hora chama de materialidade de desempenho,
que vem lá do nosso inglês de performance materiality, que as firmas de auditoria usam também. O conceito dela, gente, é basicamente esse que eu acabei de falar. Ela é um valor inferior à materialidade global, que o auditor vai definir para reduzir o risco dele de deixar passar uma distorção relevante que ele não veja, que seja individualmente ou em conjunto maior que a materialidade global. Eu defino uma materialidade para conversar com o usuário, fins externos, e depois para trabalhar eu defino uma outra materialidade para fins internos ao trabalho. É isso que é a materialidade de execução ou materialidade de desempenho. Como ela é a materialidade que eu vou usar no planejamento e na execução do trabalho, é ela que eu utilizo na hora de identificar, avaliar e responder os riscos de distorção relevantes dentro do trabalho de auditoria financeira, que invariavelmente vai influenciar o que aqui? As minhas respostas de auditoria, né? Ou seja, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria. Procedimento adicional de auditoria, gente, é o nome bonito que as ISAs dão para teste de auditoria, teste de detalhe, procedimento de análise substantivo, teste de controle, são procedimentos adicionais de auditoria. E todos eles, a extensão deles, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma amostragem e vou ter que definir lá uma distorção tolerável. Se vocês não conhecem esses conceitos, depois a gente vai ter explicação deles. Mas eu defino essa distorção tolerável com base em quê? Na materialidade de execução. A própria norma 530 fala para eu fazer um valor até a materialidade de execução como distorção tolerável. Quando eu estou mexendo com procedimento analítico substantivo, lá na norma 520, normalmente a nossa divergência aceitável ela é dada até a materialidade de execução. Ou seja, dentro do trabalho para planejar e executar a auditoria, vai ser a materialidade de execução que eu vou usar. Então, em outras palavras, eu estou ali no começo do trabalho, planejamento, calculei a materialidade global. Agora calculei a materialidade de execução, documentei. Vou começar a auditoria. Vou usar só a materialidade de execução. Vou planejar e executar o trabalho. Na hora de chegar lá no finalzinho do trabalho, que eu tiver que emitir meu relatório, minha opinião, na fase de reporte, aí volto a considerar a materialidade global para fazer isso, porque é a minha referência para conversar com o usuário. Para que o auditor faz isso? Para reduzir o risco dele deixar passar alguma coisa sem ver, ok? E é interessante, pessoal, o que acontece? Essa materialidade de execução, ela é definida com base em um percentual da materialidade global. Então a gente começa a calcular a materialidade global, depois a gente aplica, normalmente a gente chama de corte, no inglês, nos materiais ingleses vocês vão ver haircut, né? Corte de cabelo. A gente faz um cortezinho ali na materialidade global para chegar na de execução. Quanto maior esse corte, mais distante vai ficar a materialidade de execução da materialidade global. Então, quando eu falo, por exemplo, fiz um corte de 25%, quer dizer que minha materialidade de execução é 75% da materialidade global. Fiz um corte de 50%, minha materialidade de execução é 50% da materialidade global, certo? Aí o que acontece, pessoal? Esse corte, o haircut, Felipe, qual que é o valor que eu vou usar? É 25%, 75%, é 30%, 40%? Quanto que eu uso isso? De novo, aí a ISC, né, a instituição de controle, o órgão de controle, o Tribunal de Contas, ele tem que colocar isso nas políticas. Por exemplo, o que a gente usa aqui no Tribunal de Contas hoje? Quando a gente vai começar um trabalho novo no jurisdicionado que a gente não conhece, a gente tem que ser mais conservador, a gente tem que digamos assim, criar uma maior intimidade com o objeto de auditoria que a gente não tem, a gente não conhece ainda o auditado. Nesses casos, é melhor a gente adotar uma postura mais conservadora e reduzir um pouco a materialidade de execução, ou seja, aumentar o corte. Então, nesses casos, a gente usa corte de 50%. Quando é um auditado objeto, que já é uma auditoria recorrente, eu já conheço há muito tempo, já sei onde estão os principais riscos, não tem muita novidade no trabalho, a gente usa um corte menor, que é de 25%, para trabalhar com 75% da materialidade de execução. Mas, de novo, isso tem que estar previsto na orientação dentro da área que executa esse trabalho de auditoria financeira para funcionar, né? Tudo bem? Pessoal, e por que eu falei isso? Quando eu sou mais conservador, eu diminuo a materialidade de execução. Pensa comigo, gente.
Materialidade de execução é o que vai me ajudar a fazer a identificação e avaliação de risco de distorção relevante, ou de não conformidade relevante, ou de desvio relevante. Ela é que vai ser minha baliza dentro do trabalho para falar o que é relevante nos números. Então, quanto menor essa materialidade for, maior os universos ali do meu objeto de auditoria. Imagina que é uma demonstração contábil inteira. Se eu diminuo minha materialidade de execução, de repente os saldos e as transações que eu nem ia olhar ou que eu não acho que tenha risco de distorção relevante, eles já começam a se tornar relevantes. Por quê? A minha referência para falar o que é relevante dentro do trabalho está sendo diminuída, que é a materialidade de execução. Então, gente, normalmente a gente tem até essa medida de escala, né? Quanto mais eu reduzo a materialidade aqui de execução, quanto mais eu aumento ou reduzo ela, o comportamento é inverso no quanto que eu preciso de evidências de auditoria. Porque, de novo, imagina o seguinte: quanto maior minha materialidade de execução, os saldos e transações vão ficando menos relevantes na minha perspectiva dentro do trabalho. Se eles vão ficando menos relevantes, menor o risco de situação relevante que eles vão ter. Menor o risco de situação relevante que eles vão ter, menor a confiança, a asseguração que eu preciso dos meus procedimentos adicionais de auditoria, os procedimentos substantivos. Menor a confiança nos procedimentos substantivos, menos evidência de auditoria eu vou precisar para responder aquele teste. Agora, quanto menor a materialidade, mais relevante meu escopo fica, né, meu objeto fica, mais relevante ficam os riscos ali de situação que pode ter ali dentro daquele objeto. Consequentemente, eu preciso de uma maior confiança, um maior nível de confiança nos testes substantivos que eu vou fazer. Vou precisar de mais evidência de auditoria. Então, tem sempre esse balanço, né? Quanto maior a materialidade, menos trabalho eu faço. Então, se eu for aumentar minha materialidade de execução para fazer menos trabalhos, avaliar, cair menos dentro do exame dos riscos ali, eu preciso conhecer a entidade que eu estou vendo, eu preciso ter mapeado quais são os riscos significativos, eu preciso ter esse conhecimento para subsidiar essa minha decisão. Então, por isso que normalmente quando a gente está entrando para fazer uma auditoria, a gente deixa a materialidade de execução no patamar mais baixo metodológico que a gente tem para ela. Que aí eu pulei um slide, voltando aqui, né? Que é normalmente como que a gente calcula esse corte. Aqui eu trouxe duas referências metodológicas para vocês, né? O próprio manual lá do IDI, traduzido pelo IB, que fala que normalmente o valor da materialidade fica entre 60% e 80%, que os auditores normalmente usam 75% da materialidade global como materialidade de execução. E o manual de auditoria financeira do TCU falando que fica entre 50% e 75%. Deixa eu contar uma história para vocês, gente. Eu trabalhei em auditoria no setor privado de 2008 a 2016, foram 8 anos lá. Os manuais das firmas que eu trabalhei, que foram 3, previam 50% e 75% de corte, haircut. O haircut de 50% e 25%, respectivamente aqui, né? Era entre esses valores? Não, era um ou outro. Era um ou outro, sim, ou 50% ou 75%, que era a materialidade de execução na maioria das vezes. Então, era um ou outro, tranquilo? Minha recomendação para o dia a dia, para a prática também. Coloque uma regra para deixar ele como 50, coloque outra regra para deixar ela como 75. É o mais prático que a gente pode fazer nesses casos. Mas, se for pegar, por exemplo, outros livros, por exemplo, Manual de Amostragem do AICPA, ele usa muito 50% e 75%. Não usa nenhum valor entre, ou é 50% ou 75%. Aqui eu estou dando alguns exemplos de manuais, mas isso aqui é importante que a própria Corte de Contas, o próprio órgão de controle interno que esteja a cargo dessa auditoria tome essa decisão metodológica, tranquilo? Aí, seguindo, pessoal, só para dar um outro resuminho aqui. A materialidade de execução, se a materialidade global me auxiliava, era uma referência para eu tomar a decisão do que eu ia comunicar para o usuário, qual que é a função da materialidade de execução, é de novo me auxiliar. Ela vai me auxiliar nas decisões que eu vou tomar sobre identificação, avaliação e resposta à situação relevante. O que é isso aqui? Isso aqui é a auditoria inteira, gente. O que a gente faz na auditoria financeira é identificar os riscos de situação relevante, avaliá-los e respondê-los via teste. Com base no resultado disso tudo, a gente vai lá e elabora a nossa opinião, certo? Então, a única coisa que eu não estou usando a materialidade de execução aqui é na hora de contar para o usuário.
porque aí eu uso a global. Só que na hora de identificar o que pode dar errado nas demonstrações contábeis, a nível geral ou a nível de afirmação, na hora que eu avalio esses riscos, risco inerente, esse controle, o RD que eu vou precisar para responder esses riscos, o volume, a extensão das respostas que eu vou ter, tudo isso eu estou usando materialidade de execução ou materialidade de desempenho, ok? Então ela vai me auxiliar a tomar essas decisões que tem muito a ver com o escopo do trabalho ali durante o planejamento e execução do trabalho. Essa é a função social dela, beleza? Aqui, pessoal, já tinha comentado com vocês, né, antecipado essa questão dessa correlação, né, do que eu tenho entre a materialidade e o volume de evidência que eu preciso no trabalho de auditoria. Então é uma relação inversa, né? Eu não vou nem falar que é inversamente proporcional, porque eu costumo falar, se eu abaixar um pouco a materialidade, eu cresço o volume de evidência, mas esse crescimento não é muito linear, não, é quase que exponencial o que eu vou precisar. Quanto menor a materialidade, mais cresce exponencialmente o meu volume de trabalho, para ser sincero. Então é basicamente essa relação que a gente tem. Materialidade de execução, gente, vai ser assim, a materialidade que a gente mais vai mexer durante o trabalho, tranquilo? E pessoal, continuando, a gente já colocou materialidade global, materialidade de execução. E aí vem a norma 450, que nem era para falar de materialidade, e ela me dá o comando de documentar um valor até o qual eu considero que uma distorção é trivial ou não. O que é esse trivial, hein, gente? Primeiro vamos falar um pouquinho da norma 450, né? A norma 450 ela fala de acumulação de distorções. O que é acumular distorções? O auditor, gente, vamos lá, cheguei no trabalho, calculei materialidade global, agora calculei materialidade de execução. Vou fazer identificação e avaliação de risco. Identifiquei um monte de riscos ali, avaliei eles e agora vou fazer os testes de auditoria. Por exemplo, eu tinha um teste lá, eu tinha um risco na afirmação de existência do imobilizado. Aí vou responder ele com um teste, né, de detalhe que vai ser uma inspeção física desses imobilizados para ver se eles existem. Beleza. Quando eu vou fazendo os testes de auditoria, gente, ou uma securização de bancos para afirmação de precisão de caixa equivalente de caixa, uma inspeção documental para precisão de receitas, vou fazendo meus testes, aplicando minhas técnicas, e nisso vão aparecendo o que? Eu posso encontrar nesse teste distorções, certo? Agora, toda distorção que eu vou encontrar nos testes de auditoria é uma distorção relevante? Relevante? Maior que no contexto do trabalho, maior que a materialidade de execução? Não necessariamente. Agora, se eu encontro uma diferencinha aqui, uma distorção ali, uma distorção no estoque, uma distorção no imobilizado, distorção no crédito a receber. Na hora que eu for ver, eu tô achando distorçãozinha em tudo quanto é canto, que elas não são individualmente relevantes. Mas na hora que eu somo, que eu acumulo elas passam a ser relevantes. Isso é acumular. Acumular distorções, gente, é eu pegar o efeito de todas as distorções que eu achei no trabalho. Normalmente a gente manda para um papel de trabalho lá na área de finalização, que é antes do relatório de auditoria, né? Para a gente avaliar o efeito de todas essas distorções no nosso escopo ali, nas nossas linhas das demonstrações, ou na nossa linha, se a gente tiver com um escopo individual. Acumular distorções é ver o efeito de todos os testes de auditoria que a gente fez e trazer para um lugar só para a gente ter uma visão mais holística das distorções que estão ali no objeto. É isso que é acumular. Só que aí, imagina que eu estou fazendo um teste e achei uma distorção de R$1. Eu preciso pegar ela para acumular ela. O que é acumular? Eu levar lá para uma planilha no final do trabalho para ver o efeito dela em conjunto com as outras? Qual que é a chance desse R$1 ser o que falta para eu ter uma distorção relevante? Baixa, né? Então, assim, a gente não acumula todas as distorções. Tem algumas distorções, as que são literalmente triviais mesmo. Na hora que a gente se depara com elas, a gente dá o tique mais maravilhoso que o auditor gosta, diferenças e materiais para análise. Então, tipo assim, eu vi que tem uma diferença, uma distorção aqui, mas ela é tão irrelevante que eu não vou fazer trabalho de auditoria adicional nenhum para cima dela aqui. Ela morreu aqui porque ela é trivial. Isso, gente, é uma distorção trivial. É aquela que, assim, não é nada no meu trabalho. Mas eu tenho que ter certeza que ela realmente não é nada. A norma até fala, ó, quando você estiver achando que uma distorção é trivial, tenha certeza que ela é.
Porque se você tiver na dúvida se ela é ou não, porque às vezes a gente tem aquela diferencinha pequena, né? Mas é só a pontinha do barbante. Se você for puxar aquela diferença, começa a aparecer um monte atrás, né? Vem um esgoto inteiro ali de distorção atrás. Não é essa a ideia. A gente tem que ter certeza que aquela distorção é uma questão pontual e é naquele valor super baixo ali dela, aquele valor trivial. Agora, para mim tomar uma decisão sobre se esse valor é trivial ou não, a norma 450 me pede para documentar qual que vai ser esse valor, essa minha referência do que vai ser trivial ou não. E nisso surge o nosso conceito de limite de acumulação de distorções. É o limite até qual é o limite de distorções, né, individuais que eu vou achar, até qual eu vou mandar para aquela planilha para acumulação. Abaixo disso aqui, eu não vou mandar para acumulação. Esse é o nosso large, pessoal. Normalmente no setor privado eles chamam ele de SUM. Eu nem sei porque que é SUM, é SUM. É Summary of Unadjustment Misstatements, que é o nome da cédula que a gente monta. Só que eles pegam o nome da cédula, né, que é cédula de distorções não ajustadas ou distorções acumuladas, e dão um nome para pro próprio nível aqui, que eu vou chamar de materialidade, mas ele não é, assim, por definição lá da norma, um nível de materialidade. Ele é um valor, um conceito de relevância que a gente usa para tomar uma decisão dentro do trabalho de acumular ou não distorções, certo? Normalmente, pessoal, esse valor do LAD ele é estabelecido entre 3 e 5% da materialidade global. Aqui a gente sempre coloca como 5% da materialidade global. Todas as firmas de auditoria que eu já trabalhei na vida, elas colocavam 10% da materialidade de execução. Ah, Felipe, mas 10% da materialidade de execução, como a materialidade de execução é 50% da global, dá na mesma. Dá na mesma quando o haircut é de 50%. Se a materialidade de execução for 75%, esse LAD já fica maior. Então já começa a dar mais chique de distorção e material para análise aqui, só para deixar claro, tá bom? Qual que é a função social dele então? Ele que vai me auxiliar, lembra sempre desse verbo, gente. Eles ajudam, esses níveis, esses valores, eles auxiliam a tomar uma decisão, tá bom? É ele que vai me ajudar a decidir se eu acumulo ou não uma distorção. O que é acumular uma distorção? É levar ela para ser avaliada em conjunto com outras distorções que eu achei ao longo do trabalho dos testes de auditoria que eu executei, tá bom? Se vamos supor lá que meu LAD ele é 50 mil, aí eu achei uma distorção de 48. Ele me auxilia a tomar a decisão se eu vou acumular o 48 ou não. Ah, como ele é menor que o 50, não preciso acumular ele. Eu concordo, não precisaria. Mas eu, Felipe, no meu julgamento, eu acumularia os 48, que é bem próximo de 50. Agora, se fosse 10 mil reais, de repente eu não levaria para acumulação, porque é bem inferior ao laje. Então, assim, ele não vai. O número não manda em mim. Quem manda sou eu. Eu vou tomar decisão, mas o número me ajuda a ter uma referência para tomar essa decisão se eu vou acumular ou não. Só de curiosidade, tá, gente? A gente vai mandar tudo lá para essa cédula de acumulação de distorções. E no final do dia, a gente vai ter os efeitos dessas distorções somados, acumulados, né? E a gente vai usar eles para concluir se a gente tem que modificar a opinião no nosso relatório de auditoria ou não. Afinal, a gente está vendo distorções acumuladas, a gente tem que decidir se elas são relevantes agora. Qual que é a materialidade que eu vou usar para tomar essa decisão? Se elas são relevantes para contar para o usuário? Materialidade global. Então a gente já está aprendendo a função social de cada materialidade aqui dentro do trabalho, tranquilo? Então vamos lá, eu tenho materialidade global, que é a minha materialidade para fins externos, para ver o que eu vou conversar com o meu usuário, né? Tem minha materialidade de execução, que é a materialidade para fins internos de planejamento e execução do trabalho, identificação, avaliação e resposta a risco. E na hora que eu estou respondendo os isso, fazendo os testes de auditoria, eu vou começar a descobrir algumas distorções. Essas distorções, a maior chance é que elas não sejam individualmente relevantes, vão ser distorções ali, digamos assim, não relevantes individualmente, mas eu tenho que avaliar o efeito delas no contexto do objeto como um todo, né, em todos os testes que eu estou fazendo. E para acumular esses efeitos, eu vou usar como referência aqui o LAD para me ajudar a fazer isso. Acabou materialidade aqui na auditoria financeira, são esses 3 níveis. Felipe, mas tem um quarto nível que você até falou que era se aplicar facultativo. Na verdade não é um quarto nível, são níveis específicos. Vamos lá, entender uma coisa, gente.
Além de materialidade global, materialidade de execução e LAD, eu posso ter níveis específicos de materialidade dentro do meu objeto. Quando que eu vou usar essas materialidades específicas? Quando eu entender, e para mim, Felipe, a opinião pessoal, são raras as circunstâncias, quando eu entender que o meu usuário da informação daquele objeto, ele enxerga algumas partes daquele objeto com um carinho especial, ele tem um apreço especial por aqueles pedacinhos do objeto, que às vezes não são pedacinhos muito financeiramente relevantes, e que, portanto, se eu fosse auditar eles usando a materialidade global que eu calculei para o objeto como um todo, a materialidade de execução que eu calculei para o objeto como um todo, talvez eu não ia gerar uma auditoria muito útil daqueles pedacinhos com ele. Então, nesse caso, eu calcularia níveis específicos de materialidade para aqueles pedacinhos do objeto. Pessoal, lá vou eu para 8 anos de experiência de auditoria no setor privado e já estou indo para. Fiquei mais 3 na Petrobras, mais quase 7 aqui no tribunal. Tenho 17 anos de auditoria, sempre auditoria financeira. Me pergunta, Felipe, quantas vezes você usou materialidade específica? Nunca. Nunca. Felipe, você que trabalhou com o pessoal lá no setor privado, você já viu alguém usar? Não. Nunca vi ninguém usar. Nas equipes que eu participei, com meus amigos que eu converso. Porque não é usual mesmo. Não é usual a gente achar que o usuário tem tem um olhar especial para uma coisinha dentro da demonstração, dentro do objeto, e que ele se preocupa tanto com essa coisinha, e para auditar essa coisinha não seria adequado os níveis gerais que a gente estabeleceu de materialidade, porque provavelmente essa coisinha é irrelevante. Então, para que o usuário vai se preocupar com coisa irrelevante? A gente nunca usou essa materialidade específica. Quando eu comecei com auditoria financeira, conversando com alguns outros tribunais, eu vi o pessoal pegando a norma crua e aplicando, usando materialidades específicas dentro dos trabalhos. Não acho que é necessário na maioria das vezes, isso aqui é raras circunstâncias mesmo. No manual de auditoria de conformidade operacional, o de conformidade principalmente fala-se mais desses níveis específicos. Talvez seja mais aplicável, mas o de financeira, gente, assim, 17 anos de experiência, não vejo muita janela assim de necessidade de utilizar tanto esse conceito em tanto trabalho. Então, assim, eu nunca usei até hoje, nem estou me vendo usar. Porque o que acontece quando você usa isso aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou auditando uma demonstração contábil completa, né? Fui lá e calculei a materialidade global por uma referência, vamos supor, usei o resultado patrimonial como referência, joguei 5% de cima dele e cheguei lá que minha materialidade global é 1 milhão. Vou fazer em reais 1.000 aqui, tá? Aí, do mesmo jeito, fui lá, peguei a materialidade de execução e calculei ela com um haircut de 50%, 500 mil. E o meu LAD aqui, 5% aqui da materialidade global vai dar 50, né? Ok. Eu vou usar essa materialidade global para avaliar distorções no objeto onde ele surgir. Se der uma distorção de caixa equivalente de caixa, de mobilizado, de provisões, de arrecadação, na hora de contar se isso é relevante para o usuário, eu vou usar a materialidade global. Na hora de identificar e avaliar riscos para fazer teste nesses saldos, eu vou usar a materialidade de execução. E se eu achar distorções nele que eu preciso acumular, eu vou usar o LAD de referência. Porém, o usuário ele tem um olhar muito especial aqui para, por exemplo, restos a pagar. Não acho que mereceria ter se fosse relevante. Ele tem um olhar assim para ele, pode estar tudo errado nas demonstrações, mas ele se importa com o resto a pagar. Olha, é tão absurdo o exemplo que vocês estão entendendo por que é raro usar isso. Né? Ele é apaixonado com o resto a pagar. Só que resto a pagar, eu fui ver o valor dele é meio baixo. Se eu for usar uma materialidade de execução de 500 mil para auditar ele, não vai ficar assim legal, porque eu não vou ver nada dele, porque ele é um valorzinho pequeno lá dentro da demonstração. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular materialidades próprias para ele. O que é materialidade própria? É um negócio que chama materialidade específica? Não. É uma materialidade global específica e uma materialidade de execução específica. Felipe, tem LAD específico? Não. Não previsto na norma. Se você quiser calcular, não vejo mal, porque até uma analogia aqui
pelas normas, mas ele não é previsto na 320, é a 320 que fala de materialidade específica, né? Então ela só prevê a global específica e a de execução específica, que bate também com o manual lá do. Isso que eu estou falando com vocês, bate com o manual do IFAC, que é quem elabora essas normas de auditoria pra gente, tá? Aí vamos supor que eu defini uma materialidade global específica para a resta pagar de 100 e uma materialidade de execução específica para de 50. O que isso quer dizer, gente? Na hora que eu tô na hora que eu estou planejando e executando o trabalho, vou pegar aqui para avaliar risco de imobilizado. Qual o número que eu uso? A materialidade de execução? 500. Provisões, materialidade de execução? 500. Restos a pagar, eu uso 500 não, eu vou usar uma materialidade de execução de 50. Ou seja, eu quero entrar, eu vou trabalhar mais nele do que eu trabalharia. Faz sentido eu colocar uma materialidade específica maior do que as gerais, gente? Não faz sentido nenhum. Materialidade específica é sempre menor, tá bom? Então eu quero trabalhar mais em resta a pagar. Por quê? Porque o usuário é apaixonado com resta a pagar. Nossa, ele olha aquela demonstração inteira ali, mas o coração dele bate forte mesmo quando ele vê resta a pagar. Pra vocês verem o tanto que não faz muita lógica usar esses níveis de materialidade na maioria dos trabalhos. Ah, Felipe, mas o usuário olha muito a arrecadação. Gente, mas a arrecadação já é um número enorme. Normalmente ela já é benchmark para cálculo da materialidade global geral. Ela não precisa calcular uma materialidade específica para ela. Ah, Felipe, eu quero calcular materialidades para diferentes demonstrações. Normalmente não é o usual, gente. Mas assim pode, mas é uma materialidade geral para cada demonstração diferente. Tá? Não é assim um conceito muito de específica que a norma traz, né? Então assim, beleza. Aí planejei e executei a auditoria usando 50 para resta pagar. Achei todas as distorções, acumulei e vou lá tomar minha conclusão agora. Deixa eu juntar todas as distorções e ver se elas passam 1 milhão. Para ver se eu vou comunicar algum assunto relevante lá para o meu usuário, certo? Isso aqui para o balanço, para a demonstração inteira. Agora, quando eu estiver falando do saldo de resta a pagar, se tiver 100 de distorção, ou um valor próximo disso, eu já considero para falar para o usuário, já que ele é apaixonado com resta a pagar. Então, esse aqui é a minha referência para conversar com o usuário sobre resta a pagar. Esse aqui é a minha referência para conversar com o usuário de todos os outros saldos e transações que eu estou auditando. Isso é materialidade específica, gente. Materialidade específica a gente sempre documenta as duas, tá? No mínimo, a materialidade global específica, a materialidade de execução específica. Tranquilo? Pessoal, em auditoria financeira, a parte de determinação da materialidade é isso. Só que a gente tem também um comando, né? Lembrando que materialidade está dentro do planejamento. Planejamento é uma fase contínua e iterativa, pode ser revisitado o tempo todo, o que consequentemente quer dizer que materialidade também pode ser revisitada o tempo inteiro. Então, a norma também, a 320 já tem um comando para a gente revisar a materialidade sempre que chegar ao conhecimento do auditor algum fato ou circunstância que nos leve a crer que se a gente soubesse na época do planejamento, quando a gente estava fazendo o cálculo da materialidade, que poderia ter influenciado o nosso cálculo. Por quê? Olha, depois de tudo que eu falei com você, voltando aqui, tá? Vamos supor que eu estou lá no planejamento. E é importante, gente, o planejamento, normalmente a gente faz ele até sem as demonstrações estarem fechadas. Então, pode ser que, por exemplo, eu vou pegar um referencial resultado patrimonial. Às vezes eu estou fazendo planejamento em junho e vou emitir uma opinião sobre dezembro que ainda vai findar ainda. Como é que eu sei o resultado patrimonial de dezembro? Não sei, eu posso fazer uma estimativa dele. Então, esse cálculo de materialidade não é uma ciência exata, é mais um artesanato, um julgamento profissional do auditor. Eu posso usar um referencial projetado e calcular a materialidade em cima dele e ir revisando ao longo do trabalho. Eu tenho que revisar a materialidade ao longo do trabalho. Agora imagina o seguinte, eu fui lá em junho e determinei a materialidade, e lá no final do trabalho eu tenho que documentar que eu fiz essa revisão, né? Essa revisão assim, para concluir se precisava alterar ou não o número. Aí vamos supor esse exemplo com esses três números aqui, materialidade global, materialidade de execução e LAD. Materialidade de execução, gente, já falei com vocês, quanto menor ela for, mais trabalho a gente tem que fazer, né? Aí imagina o seguinte, duas situações. Calculei a materialidade em junho,
Aí fechou o ano de dezembro, tô lá em março terminando a auditoria, vou documentar aquele papel de trabalho de revisão da materialidade. Aí eu descubro que teve um monte de ajuste no referencial que eu usei, ou minha ideia sobre o que deveria ter sido o referencial do cálculo de materialidade mudou. Pode acontecer N casos aí para me fazer, tipo assim, nossa, se eu tivesse considerado isso quando eu calculei a materialidade. O mais comum, por exemplo, eu não vou usar de referencial para cálculo de materialidade o ativo total se eu achar que eu vou ter um monte de distorção nesse ativo. Porque aí meu cálculo de materialidade vai ficar meio zoado. Eu vou levar para a materialidade as distorções que eu não sabia que tinha ali, certo? Aí imagina o seguinte, estou revisando lá no... Deixei para revisar só lá no final do trabalho. Aí chegou lá, eu descobri que se eu tivesse usado os números reais ao invés dos projetados, ou o número certo depois dos ajustes que eu propus, minha materialidade global teria sido 1.200 e minha materialidade de execução teria sido 600. O que isso quer dizer, gente? Eu poderia ter feito trabalho com uma materialidade de execução maior. Isso quer dizer que eu poderia ter trabalhado menos durante o trabalho. Tem problema? Tem, mas é um problema de eficiência. Eu poderia ter trabalhado menos para chegar num resultado bom, mas ainda mantendo o risco de auditoria ali no nível, no patamar adequado para mim. Agora, e se acontecer o contrário? Se eu descobrir que de repente a materialidade global deveria ter sido 800 e a materialidade de execução 400, aí, gente, eu trabalhei de junho a março com a materialidade de execução maior. Quer dizer que eu fiz menos trabalho do que deveria. Eu estou me expondo, então, quer dizer que eu não tenho evidência suficiente para dar uma opinião no nível de risco de auditoria que eu queria. Meu risco de auditoria está aumentando, eu estou me expondo mais a errar minha opinião. Isso é um problema de eficácia do trabalho. Isso pode bater direto na minha credibilidade como auditor. Então, isso aqui é o pior que pode acontecer. Se eu tiver alguma noção que de repente a materialidade que eu estou usando, principalmente a de execução, que é a que a gente mais usa, ela está superestimada, ou seja, a materialidade real deveria ser menor, eu já tenho que revisá-la tempestivamente. Eu não posso descobrir só no final do trabalho. Não é porque eu documento o papel de trabalho lá na finalização na parte de revisão e finalização que eu só vou revisar essa materialidade lá no final do trabalho. Eu reviso ela durante o trabalho inteiro, junto com o planejamento, porque isso aqui é pecado de acontecer. Se eu descobrir isso lá no final do trabalho, quer dizer que eu trabalhei menos. Então, para manter o mesmo nível de risco de auditoria, eu tenho que complementar meu trabalho. E olha só, complementar meu trabalho, fazer mais trabalho ali em março, às vezes já era para eu estar assinando um relatório. Isso é retrabalho, atrapalha o cronograma, deixa todo mundo estrangulado de prazo. Às vezes você nem tem mais o recurso humano para fazer aquele trabalho. Em firma de auditoria isso aqui acontece, é um caos. Para a gente no setor público também. Então, se acontecer de eu baixar minha materialidade ao longo do trabalho, eu tenho que revisar tudo que eu já fui fazendo com base na materialidade maior, para ver se eu preciso complementar esse procedimento de auditoria de alguma forma, ok? Só que eu não deixo para descobrir isso no final do trabalho, hein, gente? Eu vou analisando o contexto da materialidade ao longo do trabalho, a cada visita de auditoria que eu vou fazendo ali. Tranquilo? Pessoal, da norma de auditoria financeira, basicamente isso. Aqui eu coloquei nos últimos slides alguns exemplos, mas que eu já citei aqui, de fatores que fazem o auditor repensar se a materialidade realmente está certa, se é aquilo ali. E a gente tem que documentar normalmente o papel do trabalho respondendo esses fatores aqui, né? Tipo assim, será que o referencial que eu usei para calcular a materialidade lá atrás, ele estava distorcido? Se eu tivesse usado certo, a materialidade teria sido quanto? Será que eu escolhi o referencial certo lá atrás? Posso trocar o referencial também. Então, assim, tem várias hipóteses que pode acontecer que me levar, lembrando, materialidade é um julgamento. Se alguma premissa desse meu julgamento mudar na minha cabeça, na minha opinião, se meu julgamento mudar ao longo do tempo, eu teria que dar uma revisada também, tranquilo? Deixa eu mostrar um exemplinho rapidinho aqui para vocês verem. Isso aqui é de um exercício que eu fiz em uma turma, mas na verdade só para dar um exemplo de documentação de papel de trabalho de materialidade, tá, gente? Aqui.
O que eu tenho que ter no papel de trabalho de materialidade? A documentação dos 3 níveis que eu estou usando para materialidade. No caso aqui é um exemplo de conformidade que a gente está usando os 3 níveis, mas isso aqui para financeiro é sempre obrigatório, esses 3 níveis, né? Tem materialidade global, materialidade de execução como 50% da global. E olha vocês verem que legal. Eu tenho que documentar o racional do porquê que eu estou usando o referencial, porquê que eu estou fazendo aquele cálculo aí para chegar na materialidade. E olha vocês verem que legal aqui. Nesse exemplo, a gente está pegando. Aqui tem uma listinha suspensa de referenciais, mas a gente está pegando outro que era basicamente pagamentos operacionais ao longo do período e usou 5%. Lembra, a conta bruta, usei 5% em cima dela. Eu tinha 104 milhões aqui de pagamentos, usei 5%, daria 5.238.819. É lógico que eu não vou trabalhar com o número deste materialidade, eu arredondo ele para um menor número aqui, por exemplo, 5.200.000. Aí puxa a materialidade de execução em 2.600, o LAD em 260, e no caso aqui não usou materialidade específica, certo? Se fosse para usar materialidade específica, o que basicamente a gente faria é documentar um papel de trabalho aqui. Deixa eu até mostrar ele rapidinho. Esse aqui. Deixa eu deixar ele visível, sem mexer muito na macro ali. Basicamente eu coloco a transação ou saldo aqui, se for na financeira também, que vai ter essa materialidade específica. Por exemplo, imobilizado vai ter materialidade própria. Qual que é o valor do imobilizado? 500 mil. Posso usar 5% desse imobilizado como a materialidade global dele. E aí eu faço um percentual para de execução aqui, 75%, que vai ser a materialidade de execução do imobilizado e somente do imobilizado. Seria basicamente uma documentação nesse sentido aqui para documentar todos os níveis de materialidade dentro de uma financeira, ok? E como é que fica nas outras auditorias, povo? Como é que fica nas outras auditorias? Vamos lá. Auditoria operacional, gente. Igual eu falei, tem uma norma prática de operacional. E a palavra materialidade também não, ela aparece algumas vezes no manual lá da TOSAI. Na verdade, o conceito de materialidade dentro do operacional é o mais zona cinzenta dos 3 tipos de auditoria aqui. Quando a gente pega na norma de princípio lá na 300, ela faz questão de falar o seguinte, ó, você tem que considerar a materialidade em todas as fases do processo. Tanto aspecto financeiro, social, político do objeto. Lembrando qual que é a auditoria operacional, ela normalmente ela quer emitir opinião ali sobre, ela quer levantar uma conclusão sobre eficiência, eficácia e efetividade das operações. Só de curiosidade, tá, pessoal? Tudo que a gente faz, por exemplo, num tribunal de contas é avaliar atos administrativos que dão vazão a receitas ou que resultam em despesas também. Resultam em receitas e despesas, né? Esse é o nosso objeto de jurisdição aqui no Tribunal de Contas. Quando eu pego um ato que produz uma despesa, uma receita, eu posso olhar para ele sob 3 perspectivas. A perspectiva da conformidade legal dele, a perspectiva da eficiência, eficácia e efetividade daquele ato, ou pela perspectiva da fidedignidade da informação financeira que está sendo reportada sobre aquele ato. São os 3 tipos de auditoria. Qualquer ato que eu tenho aqui no setor público, que é do nosso jurisdicionado, eu posso observá-lo sobre 3 perspectivas diferentes, que seriam as 3 auditorias previstas lá pela Intosai. Então, sobre o mesmo ato, eu posso ter os 3 tipos de auditoria. Então, não é que porque eu estou fazendo uma auditoria operacional que eu nunca olho para valor. É isso que eu queria comentar com vocês. Por exemplo, quando eu vou avaliar a relevância em auditoria operacional, não tem que olhar para valor. A norma fala que não é uma preocupação primária. Eu até discordo um pouco da norma nisso aqui. Porque se eu não coloco relevância em aspectos quantitativos para dentro do trabalho, eu começo a devagar, olhando o objeto de auditoria, é só pelo aspecto qualitativo, mas às vezes um aspecto qualitativo que me parece relevante, mas se eu fosse somar com o aspecto quantitativo, não era relevante coisa nenhuma. Então eu tenho o atendimento de hospital, tenho os indicadores de eficiência no atendimento do hospital, eu tenho que olhar ele. Eu tenho que olhar esses indicadores aqui para todos os hospitais. Você tem que olhar para todos os hospitais mesmo? Mas todos são relevantes do ponto de vista da população. Tá, mas você tem recurso para olhar eles? E se você priorizasse aqueles onde tem os hospitais onde tem a maior alocação de orçamento, aqueles que gastam mais orçamento, eles não deveriam ser mais eficientes? Porque eu tenho mais recurso lá? Ou você como auditor,
o auditor tem recursos limitados, ele não pode olhar o universo inteiro. Então, na hora de eu escolher onde focar onde o desvio, né, da auditoria operacional seria relevante, ele seria muito mais relevante se eu estiver falando de um órgão, de uma política que recebe mais recursos que o outro. Então, eu tenho que olhar para essa parte financeira. É, então, assim, a norma de operacional, gente, ela traz esse conceito. A gente pode importar, né, esses conceitos quantitativo e qualitativo da norma de financeira para trabalhar junto. Só que no próprio manual do IDI, é o único manual que não traz um modelo de papel de trabalho padrão para cálculo da materialidade quantitativa. É o de auditoria operacional. Então dá a ideia que o manual ou os elaboradores dele, na hora de implementar as SAIs, eles levam muito ao pé da risca essa questão de não ter preocupação primária nenhuma com a parte financeira. É meio que uma ideia que é passada ali. Eu não concordo tanto, né, gente? Tipo assim, por que custa eu ter um cálculo de materialidade na auditoria operacional? Porque é um número para eu ter de referência do que é relevante dentro do meu objeto aliado a outros aspectos qualitativos, tranquilo? Então, esses comentários aí para a parte de operacional, Felipe, quero aplicar aquelas materialidades que você falou lá da financeira no operacional. Requer adaptações, tá, gente? Mas aí, de novo, uma das dificuldades da operacional é que ela é um relatório, o tipo de trabalho muito relatório direto. Então, às vezes é difícil a gente fazer um levantamento do universo, atrelando esse universo aos impactos financeiros que ele tem. Se a gente tiver essa informação, maravilhoso. Se a gente não tiver a informação do impacto financeiro e tiver que levantá-las, pode ser muito custoso dentro da auditoria. Aí, de repente, não vai valer a pena usar aqueles níveis de materialidade mesmo. Aí tem que usar por outras saídas. Mas enfim, dá para utilizar a materialidade quantitativa? Dá. Apesar da própria norma falar que não é a preocupação primária dela. E eu não tenho modelo dentro do manual do IDI para calcular, para deixar documentado o cálculo de materialidade quantitativa para esse tipo de auditoria. Dentro da auditoria de conformidade, a gente já tem a utilização da materialidade, da distinção, né? Materialidade quantitativa e qualitativa. Ela fala da materialidade em número. Né? Lembrando que na financeira, sempre que eu falo materialidade, eu estou falando do número. Aqui nos referenciais de auditoria de conformidade, ele usa tanto materialidade qualitativa quanto quantitativa, certo? E aqui a definição dele para materialidade é a definição adaptada, que vem lá da NBASF 100, que praticamente é igual à da auditoria financeira. O que é material? É o nível de não conformidade que provavelmente vai alterar uma decisão de um usuário que eu tenho para o relatório. O usuário do relatório de auditoria de conformidade está preocupado com o quê? Com o cumprimento legal, ou seja, da legitimidade, da regularidade das transações que são o objeto e escopo ali do auditor. Então o auditor tem que definir até que nível de conformidade não alteraria a decisão do usuário. Porque a partir de depois aí, né, quando o nível de não conformidade aumenta, é que vai se tornar uma não conformidade relevante. Então tem essa definição, o que é uma não conformidade relevante e o que é simplesmente uma não conformidade. Então a gente já começa a ter essa aplicação do conceito de materialidade dentro da norma de conformidade também. Ok? Aí, pessoal, materialidade quantitativa, a mesma ideia da auditoria financeira, só que aqui não tem aquelas divisões daqueles 3 a 4 números que a gente tem na financeira, né? Aqui, tanto o manual quanto a norma só usa a materialidade quantitativa como se fosse a nossa materialidade global, só que é a global colocando a função na financeira que tem a global, de conversar com o usuário, que tem a função de execução, que é de planejar e executar ali a avaliação dos riscos de não conformidade relevante, né? Então, tipo assim, não tem uma quebra de nível dentro das normas de conformidade. Então, mas eu posso trabalhar com, por exemplo, uma materialidade global e uma materialidade de execução da conformidade? Pode. É uma boa prática porque o auditor é conservador. Mas não é obrigatório pelas normas e nem pelo manual de implementação das SAIs lá de conformidade da IDI. Então a gente vai ter essa figura da materialidade quantitativa, é como se fosse nossa materialidade global aqui da auditoria, né? Só que ela encampa também a função da materialidade de execução da auditoria financeira, aí deixa o trabalho um pouquinho mais arriscado, né? Na parte de conformidade.
A norma 4000, que é a prática de a norma prática de conformidade, ela ainda fala que essa materialidade quantitativa é usada principalmente em trabalho de tipo certificação. Só lembrando, gente. Depois eu vou gravar uma aula sobre esses tipos de trabalho, mas a auditoria financeira é sempre trabalho de certificação. A auditoria operacional é majoritariamente relatório direto. E conformidade é aquele em cima do muro, né? Pode ser certificação ou relatório direto. Usualmente no exterior, ela é mais certificação, porque ela é feita naquela auditoria de contas anuais, a financeira integrada com conformidade. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito ainda. Os tribunais afirmam que fazem mais relatório direto, certo? Aqui sobre nessa parte de auditoria de conformidade. Pessoal, mesmo sendo relatório direto, se eu conseguir levantar as informações do meu objeto de auditoria com valores financeiros das transações, porque lembra, toda transação que a gente audita, ela gera uma receita ou uma despesa. É o que a gente audita, que ela tem impacto orçamentário. Então, é só a perspectiva que eu estou vendo ela que muda. Uma eu estou vendo a perspectiva da conformidade legal, a outra da eficiência, eficácia e efetividade. A outra, se aquele impacto foi refletido fidedignamente na contabilidade e nos informes financeiros da entidade. Mas tudo tem impacto financeiro. Então, se eu conseguir levantar essas informações, ali isso a materialidade quantitativa, como a norma aqui chama. Tranquilo? Porque vai agregar para o seu trabalho. Além disso, a norma também fala de fatores qualitativos, que é o que chama de materialidade por natureza, ou materialidade qualitativa, que a gente poderia entender. Na norma de financeira, lembrando que fatores qualitativos são os fatores de risco inerente, eles não estão na norma de materialidade, estão na norma 315 de avaliação de risco. Aqui a ideia é a mesma, gente, porque às vezes eu posso ter situações que do ponto de vista monetário não seriam relevantes. Deixa eu dar um exemplo até na financeira. Normalmente os meus jurisdicionados aqui, eles deixam o saldo de provisões no passivo igual a zero. Se eu fosse usar só o aspecto quantitativo da materialidade, a materialidade de execução, eu chegar lá, o saldo aqui é zero, bem menor que minha materialidade de execução, então não tem risco de distorção relevante. Não tem risco aqui para provisão. Então, poxa, calma aí. E o risco dele não ser reconhecido? O risco da integralidade? O risco de ser uma estimativa contábil bem crítica aqui e dar uma distorção relevante porque não está sendo reconhecido? Eu tenho que avaliar o fator qualitativo também. Então, assim, não é só o quantitativo. E também não é só o qualitativo. Isso que eu quero dizer também. Tem que ser os dois juntos para gerar uma boa avaliação de riscos aqui para fins de um trabalho de auditoria. Tranquilo? Então a gente tem essa previsão dos fatores qualitativos aqui também dentro da norma de conformidade. Tranquilo? Aqui o exemplo, pessoal, só do papel de trabalho de documentação de materialidade que o manual, o MIAC aqui, Manual de Implementação das ISAs de Auditoria de Conformidade traduzido pelo IRB dá. Você vê que lembra um pouco, o que eu uso na financeira não é o do Manual de Auditoria Financeira, é um adaptado meu, é o nosso aqui do tribunal que a gente fez. Esse aqui é bem parecido com o do MIAF, que é o Manual de Auditoria Financeira. E só relembrando, só o manual da operacional que não tem um modelo de papel de trabalho para cálculo de materialidade quantitativa aqui no caso, né? E aqui basicamente, olha pra você ver, é um jeito do auditor documentar o que? Benchmark referencial, qual referencial que eu estou usando, os percentuais que vão ser usados para calcular o valor da materialidade e se ela tiver uma revisão, o valor revisado dela aqui. Olha que legal. Aqui os racionais, né, as justificativas, mas quer dizer que em um trabalho de conformidade, e olha, isso aqui dá para usar em conformidade tanto o relatório direto quanto certificação, tá? Esse papel de trabalho aqui para calcular. Eu tenho um papel de trabalho sugerido pelo manual para documentar um número que vai ser minha referência de materialidade no trabalho. Olha que legal. Então tenho utilização de materialidade dentro da auditoria de conformidade também. Tranquilo? Então, pessoal, vai chegando ao final aqui a nossa aulinha sobre materialidade. Pessoal de controle externo, controle interno, que quiser entrar em contato, tirar dúvidas, às vezes caso prático para discutir, fica à vontade. Tem nossa rede social, aqui os comentários do YouTube também.
E pessoal de concurso, depois eu vou gravar umas questões, resolvendo umas questões sobre o tema materialidade dentro de auditoria e vou postar o vídeo para vocês também, mas o que eu acabei de dar de base teórica aqui, lembrando, tá, gente, quando cai lá no edital NBASP, é todas as NBASP, aí inclui as 38 de financeira, tá? Se você está fazendo a aula ali para se você está fazendo o concurso para advogado, você vai ter que estudar auditoria contábil, normas de auditoria contábil, se você quiser acertar as questões, se cair lá, porque é o que mais tem norma é a de financeira. Então, se o edital está falando que vai cair NBASP, o que tem mais chance de cair é realmente financeira. Então, minhas saudações a todos que acompanharam aí, obrigado pela presença. Qualquer dúvida, redes sociais ou comentários do YouTube. A gente fica à disposição e depois eu vou salvar esse videozinho com resolução de questões sobre materialidade. Grande abraço para todo mundo.